Olá, pessoal! Tô começando aqui, mas essa live aí especial. Essa é uma live especial, viu? De aquecimento aí também para o nosso webinário do Papel à Excelência, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 13 horas. Então, nesse webinário, só aproveitando aqui, antes de eu chamar meu convidado especial, relembrando que esse webinário, para você participar, você precisa se inscrever, ele é gratuito, ele não será uma live como essa, e então você tem que ir lá no link da bio, né, se inscrever lá para participar desse webinário gratuito que vai acontecer na quinta-feira às 13 horas, tá? E é o seguinte, nesse webinário eu vou ensinar, né, o passo a passo do método MS6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, que é um método que eu desenvolvi, né, para conquistar a minha independência financeira com a Escola Pequenas Empresas. E que eu espero, então, aí ajudar você também a conquistar a sua independência financeira com o seu próprio negócio. E essa live aqui ela é especial porque eu convidei, né, o Wagner, que é um contador, para falar um pouquinho aqui pra gente sobre a importância e como se formalizar aí a sua empresa. Isso é essencial. Então já vou chamar ele aqui, sem mais delongas, para ele participar, porque ele já entrou. Então estou enviando a solicitação dele entrar, né? Porque aí eu vou fazer a apresentação quando ele já estiver aqui, a gente vai conversando. Espero que seja assim. Oi, Wagner! Estava falando aqui. Boa tarde. Tudo bem? Boa Tudo tarde. jóia. Acho que você vai ter que abaixar só um pouquinho aí, porque tá cortando. Aí, melhorou. Ah, melhorou. Só para não ficar cortando, né? Senão fica ruim, né? Tá certo. Wagner, primeiro eu queria te agradecer assim, de coração por você ter aceito aí esse convite, por estar aqui hoje com essa live comigo. Que eu sei que você também não é seu hábito aí de fazer lives, né? Não, né, não. Devagarzinho nós vamos aprendendo, né? É isso aí. Então, agradecer mesmo, que é muito bom que você está aqui. Pessoal, só antes do Wagner, a gente começar o nosso bate-papo aqui, porque vai ser um bate-papo, né, Wagner? Nós vamos falar aqui, a gente vai ter um pouco de papo, conversar, explicar um pouco. Mas eu queria contar aí como que veio essa parceria que eu tenho com o Wagner, que eu acho que é importante, né? Com certeza. Tá chiando para você? Não, para mim tá Não sei se é o seu tranquilo. fone, se o pessoal quiser falar, mas tava chiando, talvez. Tava parecendo tipo... Quem tá Não, tá na live tranquilo. tá ouvindo um chiado aí? Vocês? Ou só eu só assistindo? Bom, mas eu vou contar como que eu conheci o Wagner. Então, o Wagner, gente, eu conheci quando eu estava trabalhando no grupo de concessionárias de veículos. E ele entrou lá para trabalhar também como contador. Você entrou em que ano mesmo, Wagner? Eu sempre esqueço. Foi 2010. 2010. 2010, isso. Então, nós estamos falando aí de 11 anos que a gente já se De 11 anos. Pois é. Né? Então, o pessoal tá falando que não tá chiando, era só para mim. Então, 11 anos de parceria, 11 anos que a gente tá juntos, né? Assim, Isso. sempre trabalhando. E aí, eu saí lá desse grupo em 2018. O Wagner, eu acho que ainda continua prestando alguns serviços, presta alguns serviços ainda para lá, né? Um pouco menos, né? Mas eu fiquei durante um bom tempo ainda prestando bastante serviço para eles, né? Entendi. Até 2020, né? Era com muita frequência. Ah, então... Mas, enfim. E eu tive a honra, pessoal, olha que honra, de quando foi, logo depois que eu saí do grupo, e aí eu comecei nessas primeiras estratégias aí, o que eu vou empreender, o que eu não vou empreender, o que eu vou fazer. Teve uma época que o Wagner me chamou para prestar uma consultoria para um outro negócio que ele estava abrindo, que acabou também não sendo esse negócio que ele viabilizou. E aí, quando ano passado eu abri a EPE e aí montei o primeiro curso, a primeira turma, eu tive a honra de ter o Wagner como aluno dessa primeira turma. Isso mesmo. Eu falo que é uma honra porque assim, né? Você conhece o trabalho, está participando, você ter participado foi uma honra para mim. E hoje eu e o Wagner estamos também trabalhando em parceria. Eu estou prestando uma consultoria para ele, para a gente conseguir viabilizar ainda mais o negócio dele, crescer, fomentar. Então, assim, é só honra que eu posso dizer que eu tenho de ter o Wagner junto comigo na parceria.
E eu sou Valeu, super fã do Érica. Wagner, né? Porque eu acho ele um profissional, assim, demais. Ele é excelente no que ele faz. Ele é fera. Ele é um dos melhores que eu conheço aí nessa área. Então, assim, eu sou super fã do trabalho deles e dele não poderia deixar de convidar para participar de uma live, porque eu acho que ele tem muito para contribuir aqui para todo mundo que tem uma pequena ou média empresa, que quer crescer, que quer evoluir. Então, eu acho que esse bate-papo aqui vai ser riquíssimo. Então, compartilha, chama o pessoal, chama todo mundo que está aí para a gente poder participar e vir aqui. O tema da live é como formalizar aí a sua pequena empresa. Depois que ele começar a falar, se eu conseguir, eu já vou fixar aqui o tema, né? E aí era isso, era essa apresentação, essa rasgação de seda mesmo, porque eu gosto mesmo de rasgar a seda mesmo, tem que falar bem dele, tem que falar bem do negócio dele. E a gente está aí nessa parceria já tem bastante tempo, né? O pessoal está rindo, mas Muitos anos. como a gente está muito tempo aqui conversando, muito tempo juntos nessa parceria, eu tenho que agradecer mesmo a ele tudo que tem. Né, Wagner? Então, É isso aí. obrigada mesmo, mais uma vez, por você estar participando. E aqui o nosso bate-papo, então, pessoal, é para a gente falar um pouquinho qual a importância, então, de se formalizar a pequena empresa, né? Wagner, a primeira coisa que eu queria te perguntar, queria que a gente conversasse e que você falasse, assim, na sua visão aí, né, como contador, porque eu sempre brinco, assim, quando a gente pensa em empreender, acho que um dos primeiros profissionais que a gente tem que procurar é um contador. E aí, Com certeza. Eu queria que você me falasse assim, qual que é a importância? Pensa, uma pessoa começou um negócio, tá ali sem saber, ela vai vender uma coisa, vai vender outra coisa, ela começou a vender, tipo assim, tô vendendo um brigadeiro aqui na faculdade, estou pensando, enfim, ela tá começando a crescer, evoluir, ela tá vendendo ou tá prestando algum serviço. Qual a importância dela formalizar esse seu negócio, né? Dela efetivamente ter um CNPJ? O que é isso? O vídeo pausou aqui. Por que isso é tão importante? Pausou. Bom, primeiramente, né? Primeiramente, boa tarde a todos. O Érico, eu tenho que te agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade, né, de estar contribuindo aí com a EPE. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu tenho muito orgulho de tê-la como amiga e parceira, né? Já são muitos anos aí caminhando relativamente juntos, né? Desde a época do BVL e hoje você como uma grande parceira aqui da W Trindade. Né? E quem está aqui ter mesmo a oportunidade de conhecer o trabalho da EPE, né? As pessoas aqui que me seguem e que ainda não conhecem, para conhecer um pouco, passar a seguir a EPE, porque quem tem interesse em empreender é uma ótima escola para estar levando conteúdo, cursos, treinamentos, consultoria, mentoria, enfim. Né? É muito rico o conteúdo que a Érica apresenta aí para todos. Tá? Em relação, né, Érica, a pessoa quando ela abre um negócio, a importância dela estar formalizando, né? Não tem como não comentar que é uma cultura do brasileiro ficar na informalidade, né? O brasileiro ele tem essa cultura, essa falsa ilusão de que não vai dar conta de pagar impostos, que é melhor ficar na informalidade e acaba levando isso acaba que alguns levam isso até virar um problema, né? Então, assim, é importante frisar que mesmo a pessoa que trabalhando como autônoma, né? Então, vamos supor, ela abre um pequeno negócio, um pequeno comércio, às vezes não se preocupa em formalizar esse negócio, ela já está correndo riscos tributários, né? Vamos supor, se a pessoa ela usa uma maquininha de cartão de créditos no CPF, né? A Receita Federal ela já tem informação de que ela está tendo uma receita com essa maquininha. Isso aí já é uma informação que é cruzada, né, na Receita Federal. Então é muito importante que a pessoa já tenha essa consciência, né? E quando você fala... Rapidinho, Wagner, só te cortando rapidinho, sem querer cortar, né? Eu vou deixar você falar, porque não vou fazer muito de Faustão, não, né? Aliás, eu até comentar, né? Coloquei aqui agora, depois de 32 anos, ele vai deixar a Globo, né? Notícia quente. Pois é. O negócio lá não tá bom, não. Mas aqui, sem cortar, é que você falou, acho uma coisa importante, igual você disse aí, assim, acho que o brasileiro, primeiro, ele não gosta de pagar imposto, né? Isso. E aí, acho que esse é o primeiro medo.
Aí a pessoa começa e fica na informalidade porque acredita que se ela formalizar a empresa dela, ela vai começar a pagar tanto imposto que não vai compensar ela ter um negócio Sim. dentro da lei, vamos falar assim, né? Legalizado. Isso, é muito comum isso acontecer, né? Realmente é uma falsa ilusão. Por quê? Se a pessoa está trabalhando como autônoma e ela usa, por exemplo, uma maquininha de cartão, a tributação sobre o autônomo é muito mais cara do que com o MEI, por exemplo, ou então uma empresa do Simples Nacional, né? Para você ter uma ideia, o autônomo, né, ele faz o recolhimento dos impostos pelo livro caixa, né? Então ele tem que apurar o livro caixa e aquele lucro ele tributa imposto de renda pessoa física e INSS pela tabela progressiva. Então, o imposto de renda pessoa física, por exemplo, ela pode chegar a 27,5%, né? Da renda, do lucro. E o INSS, o teto é por volta de R$ 1.200, R$ 1.300. Então, é uma carga tributária muito maior do que a pessoa que abre o MEI ou então abre o Simples Nacional. Então, um detalhe importante que muitos não sabem, e eu já convivi com algumas situações de fiscalização desse tipo de trabalho. Né? Eu já tive clientes que me procuraram porque ele recebeu a notificação da Receita Federal, ele tinha um saldo na conta bancária muito alto, né? E tinha movimentação de cartão, a Receita Federal pediu para ele explicar, e ele não teve como explicar. Né? A pessoa então, tava, assim... na verdade, ela estava com uma empresa, ou seja, ela estava vendendo, uma empresa não formalizada, né? Ela estava com uma empresa, ela está lá com uma empresa e tudo. Aí, quer dizer, está vendendo serviço, está vendendo produto e tal, não sei o quê. E aí, ela achando que não estava, que a Receita não está sabendo de nada, porque está passando na pessoa física, está achando que não está ali registrando, não é nada, e ela tem esse acesso. E ela tem esse acesso. Então, realmente, ainda tem esse risco, né? E quando você formaliza uma empresa, né, Érica, completando a sua pergunta, né, a pessoa, além dela sair da informalidade, que é um ponto importante, né, ela pode fazer um planejamento tributário mais seguro, um planejamento tributário melhor, né, o negócio dela ganha mais credibilidade, né, às vezes abre mais oportunidades para você prestar serviços para outras empresas, né? Porque empresas, elas exigem nota fiscal, por exemplo, né? Então, algumas situações como pessoa física, você não vai ter como emitir nota fiscal, né? Exceto algumas outras, né, que são dispensadas. E ter melhores relacionamentos com fornecedores e até com bancos, né? Para conseguir linha de crédito, essas coisas. Além, gente, de algo que eu acho que é muito, muito importante, que tem muito valor, é você construir um patrimônio, né? Você está construindo um patrimônio para sua família. Mesmo sendo pequeno, aquilo ali é uma herança que você está deixando para o seu filho, é uma empresa. Ela estando organizada, tá lá. Se você morrer, seu filho herda isso e pode continuar com esse negócio, né? Então, eu acho que vale muito a pena formalizar. Eu acho que você tocou... Quando a gente não formaliza, a gente, na verdade, também está freando o crescimento do nosso negócio, né? Sim, então, com certeza. Por exemplo, se eu não tivesse um CNPJ, não emitisse nota fiscal, eu não conseguiria ter prestado várias consultorias aí para empresas maiores que me contrataram. Então, e que exigem uma nota fiscal, né? Então, se eu não tivesse, como que eu não ia conseguir prestar o serviço, simplesmente porque eu não tinha a formalização do CNPJ, não tinha uma nota fiscal para emitir, para colocar lá. Então, eu acho que a principal questão é essa também do crescimento que a gente trava. Uma pessoa que até colocou aqui na live falando que pagar imposto é sinal de prosperidade. E eu concordo com essa análise, porque eu penso assim, né? Se eu estou pagando muito imposto, significa que eu estou realmente faturando muito. Então, quanto mais imposto eu pagar, melhor, né? Com certeza, faz parte. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do crescimento, faz parte de você, igual você comentou também, de dar acesso a mais fornecedores, de conseguir também um financiamento para alguma oportunidade que o mercado ia aparecer. Então, assim, apesar de todas as burocracias que o país, o processo burocrático, eu acho que a gente tem muito mais benefício na formalização do que viver na informalidade, correto? Com certeza, mas a questão da burocracia já diminuiu bastante, né? Hoje, por exemplo, o microempreendedor individual, o cara não precisa nem de contador para estar abrindo, ele mesmo pode ir lá no portal do empreendedor e fazer todo o processo. Para empresas, né, do Simples Nacional, já temos várias situações, vários quinais que já são dispensados de alvará.
né? Então, na hora que você faz a consulta de viabilidade, que é um passo muito importante, na consulta de viabilidade já apresenta que é dispensado o alvará. Então, hoje em dia está muito mais fácil, né? E com a tecnologia, além de estar mais fácil de formalizar o negócio, de arrecadar os impostos, com o avanço das tecnologias, né, até o custo para operar uma empresa está muito mais barato, né? Nós temos sistemas gratuitos que podem auxiliar o empresário. As contabilidades hoje em dia, pelo fato de ter uma automação, o custo caiu um pouco também, né? Então, assim, né, não tem desculpa para não formalizar. Entendi. Agora, então, vamos falar disso daí, já dessa questão da formalização. Beleza, então, ok. Agora eu acho que a gente já conseguiu, né? Bom, a gente precisa. Mas quais são esses primeiros passos? O que uma pessoa que está começando aí a empreender, que nunca teve uma empresa, não faz noção de que é ter uma empresa, no primeiro momento, o que você aconselha ela a fazer? Bom, a primeira coisa, eu acho que a primeira coisa é definir o que quer fazer. O que quer vender ou quer prestar de serviço, né? Tomando essa decisão, a minha sugestão é que o próximo passo não seja abrir empresa, seja realmente fazer um plano de negócios, tá? Eu acho o plano de negócios, assim, um dos pontos mais importantes, porque o plano de negócio que vai dar todo o direcionamento do que vai ser o negócio, o que vai ser a sua empresa, né? E eu sempre falo, né, que a pessoa ela não precisa saber fazer tudo, mas ela precisa saber tudo que precisa ser feito, né? E o plano de negócios vai ajudar isso, né? A pessoa ela ter noção de tudo que vai envolver o negócio dela. Hoje, o Sebrae ele tem uma ferramenta gratuita para desenvolver o plano de negócios. Mas, se quiserem seguir minha sugestão, procure a EPE, que a Érica vai te ajudar, vai ser muito melhor do que o Sebrae. Tá? Né? Eu acho que você procurar um profissional é importante, tá? Então, depois de você mapear o plano de negócio, um dos pontos que você vai ter que trabalhar lá é escolher qual que é o melhor regime de tributação para a sua empresa, tá? Porque muito se fala do microempreendedor individual, que é o custo mais barato, mas ele não se enquadra para todo tipo de empresa, né? Existem tipos de negócios que não são permitidos pelo MEI. Então, o primeiro passo é o que eu vou vender, o que eu vou prestar de serviço. Esse serviço ele é permitido pelo MEI, né? Qual que é a sua perspectiva de faturamento? Se estiver dentro do que o MEI permite, aí o primeiro passo é realmente escolher o MEI, né? Mas isso aí eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente. Então, se definindo essa questão de regime de tributação, o próximo passo, você fez o plano de negócios, né? Minha sugestão é fazer a consulta de viabilidade, tá? Isso as pessoas não fazem e depois ficam com a batata quente na mão. Por quê? Porque eles pegam, escolhem o local, fazem um contrato de aluguel, às vezes de 2, 3 anos. Na hora que a empresa cresce, ela sai do MEI, ela precisa regularizar o alvará, alguma coisa assim, a prefeitura não libera o alvará no local. Então, o primeiro passo para abrir uma empresa, tá? Depois de fazer o plano de negócio, essas coisas, é fazer a consulta de viabilidade. Na consulta de viabilidade, você vai ter todas as condicionantes que você precisa saber para estar regularizando o seu negócio. Inclusive, se a sua empresa precisa de alvará sanitário, se precisa de alvará ambiental, se precisa de alvará do Corpo de Bombeiros. Explica então, um pouquinho o que é mais especificamente isso de viabilidade, para quem não tem realmente noção. O que é esse estudo de viabilidade? A consulta de viabilidade, né, é um processo que faz parte do processo de abertura da empresa, né, onde a prefeitura e o Estado analisam quais que são, se essa atividade ela pode ser exercida no local onde você quer instalar a sua empresa. Tá? Então, no geral, nós temos o alvará de localização e funcionamento, o alvará sanitário, alvará ambiental e de corpo de bombeiros. Tá? Vários desses alvarás, dependendo da atividade, eles podem ser dispensados. Outros não, outros podem ser exigidos. Então, por exemplo, um MEI, se ele abrir um restaurante, ele vai ter que seguir as normas sanitárias. Mesmo entendeu? Sendo MEI. Então, às vezes, mesmo sendo MEI, ele pode ficar isento de pagar taxa. Mas de seguir as normas sanitárias, ele não está dispensado. Senão você imagina, daqui a pouco tem gente fazendo comida na pracinha. Né? Então, realmente tem que seguir essas normas. Então, o estudo de viabilidade, tá? Essa consulta, ela deve ser feita antes de você abrir o negócio. Tá? Porque ali você vai ver quais que são as condicionantes para estar com o seu negócio totalmente regular.
E como MEI, uma pessoa consegue fazer essa consulta de viabilidade sem ter um computador ao lado dela? Porque você comentou da questão do portal que a gente tem, né? Que a gente entra no portal, a gente analisa tudo, vê se aquilo que você quer vender ou aquele serviço que você quer prestar tem um KNAI. O KNAI é o código, né, Wagner? Isso, é o código de serviço. Ou comércio. Aí ela consulta lá, faz a lista de consulta nesse portal e ela consegue fazer esse estudo de viabilidade para ver se ela precisa cumprir essas legislações? Consegue, só que isso ela vai ter que fazer na prefeitura do município dela, né? Aqui em Belo Horizonte tudo já está interligado no Rede Sim. Então a consulta de viabilidade ela passa tanto pela junta comercial quanto no estado e a prefeitura. Então você consegue fazer todo esse processo pelo próprio portal da junta comercial, né? Então aí tem que ver como que é em cada prefeitura, porque cada prefeitura tem a sua norma. Né? Mas quem libera o alvará é a prefeitura, tá? Então, tem que analisar na prefeitura de cada município. Em Belo Horizonte é super simples, a pessoa ela consegue sozinha fazer esse processo. Certo. Então, vamos lá, só para recapitular aqui rapidamente. O Wagner, eu perguntei para ele aqui, né? A gente já falou da importância da pessoa ter um CNPJ, que isso viabiliza ela ter um crescimento, ela ter mais relacionamento com fornecedores, dela ter contato com bancos para empréstimos, dela realmente crescer o negócio dela. Então, pronto, vencemos esse obstáculo, a gente precisa sim ter um CNPJ se a gente quer seguir na jornada empreendedora. Ok. Quero abrir, o que eu faço? Aí o Wagner sugeriu que ele acha até antes de você efetivamente lá ter um CNPJ, é você parar e estudar, montar um plano de negócios, né? Aí ele falou da questão do plano de negócios, que existem sim. Hoje, se você digitar no Google, você acha modelos de plano de negócios, mas eu posso garantir que a gente fica perdido. Porque mesmo eu, com muito conhecimento em gestão de negócios, tendo a vida inteira trabalhado com isso, quando você senta para fazer o seu plano de negócio, seguindo algum modelo que tem aí padrão, você fica perdido, e fica mesmo. Então, aí o Wagner acabou fazendo propaganda minha aí para procurar a EPE, mas enfim. Aí a gente faz, porque o plano de negócios, realmente a gente consegue colocar tudo desenhado, a gente consegue fazer um planejamento, né? Uma análise de qual é aquele negócio, de como que do que você vai vender, né? De fazer previsões, de efetivamente analisar. Eu até volto um passo para trás, que na verdade eu acho que até antes de você fazer o plano, a gente tem todo um processo, que é o que eu falo no meu método, né? De você realmente entender qual que é o que você quer, fazer um autoconhecimento, enfim. Mas aí ele falou, beleza, a gente tem uma ideia, tem uma noção. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar ver se aquilo que a gente quer vender ou não se encaixa no meio. E o ideal é que, se encaixando, você recomenda que a pessoa comece como meio? Sem dúvidas. O MEI é o mais barato, principalmente para quem está começando e precisa ter um custo mais enxuto, né? Então, assim, se a sua atividade ela está lá naquela lista de atividades que é permitida pelo MEI, o seu faturamento ele vai estar de acordo com o MEI, né? Que é 81 mil por ano, né? O limite de faturamento do MEI. Você tem essa restrição. Se você não tiver um sócio, né, ou se você não tiver mais de um funcionário de carteira assinada, você pode se encaixar no MEI. É o melhor regime de tributação para quem está começando, tá? Agora, se tiver algum outro ponto aí que não vá permitir que você se enquadre no MEI, aí o melhor regime de tributação é o Simples Nacional, geralmente, tá? Não pode ser levado em regra geral. Por isso que o plano de negócios ele é importante, porque no plano de negócio, você vai olhar essa parte da tributação. Então, de acordo com o seu negócio, você vai avaliar qual que é o melhor regime de tributação para a sua empresa, né? Que nós temos o microempreendedor individual, nós temos o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, né? Eu já vi empresas pequenas que valia mais a pena colocar no lucro real do que no Simples Nacional. Depende muito do negócio. Então, realmente é fazer essa análise, tá? Mas se tiver dentro do perfil do MEI, vai para o MEI, é o mais fácil, você não precisa de um contador, tá? Você mesmo pode formalizar a sua empresa. O custo tributário é muito baixo, porque você vai pagar uma taxa que varia entre 56 a 60 e poucos reais, é um valor fixo por mês.
E nesse valor que você está pagando, já está incluído sua contribuição previdenciária. Então, isso é muito importante, né? Porque o valor que você está pagando no MEI, você já tem todos os benefícios previdenciários, que é a aposentadoria por idade, né? Eu acho que todo mundo hoje em dia vai aposentar por idade. E os benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade, licença-maternidade, né? Você não tem benefícios trabalhistas, né? Fundo de garantia, seguro-desemprego, isso aí esquece. Mas os benefícios previdenciários você vai ter, né? Então é o melhor regime para quem está começando, sem dúvida. Agora, acontece muitas vezes da pessoa fazer a pesquisa lá, porque igual você disse, deixar claro, para você ser MEI, você não pode ter sócio. Então você é microempreendedor individual, o nome já diz, né? Isso. Então você não tem sócio. E você só pode ter um empregado. Ok. Aí acontece que a pessoa fala assim, não, então eu quero começar porque eu ainda estou começando pequenininho, eu vou de montinho, montão que eu falo, né? Pequenininho, investindo, vou começar como MEI, porque eu não estou faturando nada ainda e tal. Ou seja, eu não sei se eu vou chegar aos 81 mil no ano. Então, eu vou começar pequenininho. Muitas pessoas acabam tentando... tem a lista, aí não é aquilo exatamente, aí tenta tipo assim, deixa eu achar alguma coisa aqui que dá para eu me encaixar. Isso acontece também, né? Acontece, é comum, né? É complicado. A pessoa ela está assumindo um risco, né? Qual que é a chance? Depende do que ela está fazendo. Né? Vamos supor, se a pessoa está fazendo um serviço de fisioterapia, ela tem uma clínica de fisioterapia, não é uma atividade permitida pelo MEI. Ela abre uma clínica. Se o fiscal bater o olho lá, ela vai saber que é uma clínica de fisioterapia, concorda? Sim. Então, ela está assumindo o risco de uma fiscalização, né? Entendi. Então, tem que tomar cuidado. Mas, enfim, vamos partir do pressuposto que as pessoas que estão começando aqui, a gente partir desse início assim, né? Você ainda início, você não sabe se você vai estar faturando ou não, você está começando agora pequeno, você vai montar um montão, você viu ali a lista, se encaixou numa daquelas listas, né, fez o plano de negócio, fez tudo, começou. Entrou no portal do MEI, que hoje já é atrelado ao governo, né, que já é .gov, né? Isso. Portal. Aí você entrou, fez a escolha, conseguiu fazer o CNPJ. Wagner, uma dúvida que todo mundo tem, que me questiona sempre. Qual o endereço que eu vou colocar no meu MEI? O endereço vai depender da sua atividade. Se for um comércio, né, tem que ser o local onde está realmente um comércio de rua, né, por exemplo, né, ou se alugou uma loja, você vai abrir nesse local. Agora, se for uma prestação de serviço ou um comércio eletrônico, por exemplo, né, a pessoa que vai vender mercadoria somente pela internet, né, ela não tem uma loja física, ela só tem um domicílio fiscal, aí ela pode abrir na residência dela, tá? Detalhe, é importante verificar a questão da viabilidade quando ela começar a crescer. Ela vai conseguir a liberação, vai conseguir funcionar na casa dela, por exemplo, um comércio, mas se ela tiver que dar um passo a mais e passar para o Simples Nacional, pode ser que a prefeitura não libere o alvará nesse local. Então, provavelmente ela vai ter que migrar para um outro local. Tá? Mas ela pode começar dentro de casa, que ela vai conseguir quando for um domicílio fiscal. Então, ela pode começar de dentro de casa, se ela for fazer um comércio, se ela for prestar um serviço com o endereço da casa dela. Crescendo, migrando, provavelmente ela vai ter que mudar esse endereço aí. Provavelmente para comércio, tá? Serviço, a Prefeitura de Belo Horizonte, Contagem também é tranquilo, Nova Lima, região metropolitana em si, para atividade de prestação de serviço, ela é mais flexível. Então, você consegue continuar no Simples Nacional, até no lucro presumido, na maioria das vezes, ainda dentro de casa como domicílio fiscal. Tá? Agora, a coisa já começa a ficar mais complicada. O Estado já não permite tanto. Tá? Eletrônico. Mesmo se a gente já teve dificuldade, tá? Já teve dificuldade, então é bom a pessoa estar ciente que ela pode ter um problema para estar liberando o alvará. Ok. Entendeu? Já tivemos dificuldades. Existe uma legislação que está em votação, né? A coisa está mudando, já tem alguns estados que flexibilizaram mais essa questão do comércio dentro de casa, né? Porque é uma tendência, né? Então eu acho que Minas não deve demorar muito para flexibilizar, não. Mas se você for olhar hoje, sim, tem dificuldade para estar liberando alvará de comércio em casa para empresas que não são MEI. Entendi.
Para quando é MEI, no começo tá? até consegue. Sim, até consegue. Só fazer uma parênteses aqui, gente. Quem quiser fazer pergunta também pode ir colocando aqui, tá? Que a gente vai perguntando. Então, ok. Então, esses são os Beleza. primeiros passos, né? Que você falou, ó, fez um estudo lá, analisou, né? E aí você vai verificar, né? Se você está começando mesmo, se encaixar numa daqueles finais do MEI, começa com o MEI. Agora, se você já vai começar com um sócio, se você já vai começar um pouquinho maior e vai precisar de outros profissionais, né, para trabalhar com você, vai precisar contratar, qual a importância, então, aí de você procurar o seu contador, né? De ter um contador, porque eu consigo fazer pelo Simples Nacional sozinha? Não, aí no caso, quando você migrar para o Simples Nacional, o lucro presumido, aí você precisa de um contador, tá? Primeiro que você passa a ter obrigações acessórias que não são exigidas pelo MEI. Então, essas obrigações são declarações que têm que ser entregas para o fisco, né? E também tem a questão do balanço patrimonial, né? E livro diário, livro razão, que devem ser assinados por um contador. Então, a partir do momento que você sai do MEI e passa para um outro regime de tributação, você é obrigado a procurar um profissional de contabilidade. Ótimo. E até encaixando aqui, que teve uma pergunta que fizeram assim, eu estou no MEI, né? Eu extrapolei, então, né, os R$81 mil no ano, e eu quero ir para o Simples, eu preciso trocar as atividades que foram escolhidas? Não necessariamente. Não necessariamente, mas ele pode aproveitar essa alteração e incluir novas atividades. Tá? As atividades que são permitidas pelo MEI, todas elas são permitidas pelo Simples. O que nós temos são atividades que são permitidas pelo Simples e não são permitidas pelo MEI. E atividades que são permitidas pelo lucro presumido e não são permitidas pelo MEI. Tá? E temos atividades que são raríssimas exceções que são obrigadas ao lucro real. Que não é o caso, entendeu? Se você vai abrir um banco, Érica, você vai abrir um banco, aí você é obrigado. Ou então a companhia aérea, por exemplo, são as atividades bem, assim, né, muito de grande porte, né? Ô Kleber, se você quiser fazer uma pergunta mais específica para a gente poder, ou se você acha que já está claro assim, ok, você me fala. Agora eu vou pegar aqui uma outra, tá? Clínica ou consultório psicológico, pode ter MEI? Olha, ou consultório psicológico? Eu acredito que a área de psicologia, por ser atividade de caráter intelectual, né, de profissão regulamentada, não é permitida pelo MEI. Mas tem que dar uma olhada na lista de atividades se é permitido. Eu acredito que não. Eu acho que não. Tá? A questão de consultoria, né? Porque também tem que ter, então acho que deve se encaixar na mesma. E ele perguntou sobre a questão do endereço residencial. Se você é prestador de serviço, pode sim ser pelo endereço residencial. Mas aí vai ter que fazer essa conferência na lista lá sobre clínica, não é isso? Isso. Aí no caso é o seguinte, a clínica, né, a gente possivelmente não vai conseguir liberar o alvará sanitário, por exemplo, dentro de casa. É meio difícil, tá? Mas existem aqueles profissionais que eles trabalham como PJ, que eles atendem em clínicas, né? Que eles são as atividades ambulatoriais. Ele não vai abrir uma clínica, ele vai ter uma atividade da área de saúde e atender em clínicas. Certo. Esse tipo de profissional, a gente consegue sim abrir o CNPJ na residência, tá? Agora, clínica não. Clínica é mais complicado. Porque ele vai mostrar que ele tem um espaço, né? Um local onde ele presta o serviço dele, né? Aí ele vai ter que abrir o endereço do espaço da clínica, né? Sim, porque a clínica, né, como o nome já diz, tem que ter um espaço e a prefeitura ela exige nesse tipo de atividade que o IPTU, né, no caso o índice cadastral, ele seja de um local que é comercial e não residencial. Às vezes eles liberam quando é uma casa, agora assim, apartamento esquece, né? Agora quando é uma casa, às vezes a gente consegue, né? Entra com um pedido de viabilidade na prefeitura, às vezes eles aprovam, né? Mas no geral, quando é clínica, é um endereço comercial, tá? Entendi. O Dioguito que estava fazendo essas perguntas e ele falou, vê se eu entendi. Ele está falando assim, eu tenho interesse, pois eu tenho 2 profissionais disponíveis. Será que pode ser denominar clínica? Eu não entendi. Você tem 2 psicólogos?
Pelo que eu estou entendendo, os dois psicólogos querem abrir uma clínica, né? Então, aí, no caso, eu acredito que o melhor local seria uma loja, uma sala, né? E aí, no caso, não dá para ser MEI, né? Pela atividade, né? Que é uma atividade regulamentada, e ela não deve ser permitida pelo MEI, eu não tenho certeza, mas ela possivelmente não é, né? Seguindo a lógica. Então, no caso, talvez o melhor regime de tributação é o Simples Nacional. Agora, Diogo, se você quiser, você pode entrar em contato com a gente, tá? Que a gente faz até a simulação de regime tributário, qual que é o melhor regime de tributação para vocês, e todo auxílio também nessa questão de alvará sanitário, né? De conseguir autorização da prefeitura para estar registrando o empreendimento no imóvel. E até é interessante a gente tocar nesse assunto específico, porque o que tem acontecido é que a legislação trabalhista, né, Wagner, ela é muito antiga. Eu, como já fui gerente de departamento pessoal, de RH, a gente fica à mercê aí de uma legislação tão antiga e coisas que agora, até com essa questão da pandemia, foram muito aceleradas. E uma das coisas interessantes de citar aqui, né, é que muitas relações de trabalho provavelmente vão mudar a forma. E uma delas foi o que aconteceu com o prestador de serviço de beleza, né? Maquiador, sim, cabeleireiro. Esse pessoal agora já pode sim ser PJ, eles podem abrir um MEI, não é isso? E podem sim trabalhar, abrir com o endereço deles e podem trabalhar dentro de um salão de beleza como PJ e já é sim regulamentado isso. Confere? Já existe, né, uma legislação específica para salão de belezas. Eu acredito que pode se tornar uma tendência, né? Eu acho que então, assim, a pessoa ela não é funcionária, ela é realmente um profissional autônomo, ela abre o microempreendedor individual, ela faz um contrato com o dono do salão, né, de beleza, ele também pode ser, ele ter outro CNPJ. Esse contrato ele vai ser homologado no sindicato, a partir disso aí é tranquilo. Inclusive, algumas pessoas já devem ter reparado que você vai num salão, você passa o valor em duas maquininhas, né? Uma é o valor do profissional e o outro é o do estabelecimento. E isso daí, por enquanto, isso é totalmente legal. No caso da clínica de Diogo que falou aí, que poderia ter os profissionais, porque é uma profissão regulamentada, né? É uma profissão regulamentada, essa legislação é específica para salão de beleza, tá? No caso do Diogo, é muito comum, né, quando você tem mais profissionais trabalhando, são esses profissionais emitirem uma nota fiscal para a sua clínica para receber os valores, né? Ou então fazerem parte da sociedade, dependendo da situação. E existe também a possibilidade dele trabalhar como autônomo. Tá? Esse caso sim é permitido, ele vai emitir um RPA e vai recolher os impostos de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda e do INSS. Nesse caso aí. Então, nesse caso pode numa boa, tá? Trabalhar como autônomo. Pois é, mas porque foi até a pergunta aqui do Kleber, ele pergunta assim, sendo MEI, eu posso fazer contratos de várias pessoas para trabalhar não assinando a carteira de trabalho de ninguém? Não, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque uma coisa é a pessoa ir lá para prestar um serviço eventual e outra pessoa ser funcionário, né? Então existem as regras da legislação trabalhista que elas são, né, é difícil de ser burlada, né? Quando você tem uma clínica, é muito comum esse profissional ele trabalhar em várias clínicas, então ele atende às vezes no hospital, ele atende na sua clínica, atende em outras clínicas e atende até de forma autônoma. Esse tipo de profissional, geralmente ele abre um CNPJ para estar recebendo esses valores, ou alguns preferem trabalhar como autônomo. Isso tudo é uma questão de planejamento tributário, depende das despesas que ele tem pro negócio dele e ele fazer uma análise junto com o contador qual que é o melhor plano, o melhor regime de tributação para ele. Agora, você contratar pessoas para trabalhar para a sua empresa sem carteira assinada, aí tem que avaliar o caso, porque pode caracterizar vínculo trabalhista. Aí você pode estar tendo um problema gerando passivo trabalhista para a sua empresa. Inclusive, essa questão aqui que o Kleber colocou, que eu estou entendendo assim, eu sou MEI, mas eu quero ter profissionais trabalhando comigo, né? Eu imagino que seja isso. Ele sempre assim, como eu só posso ter um, mas eu quero ter mais, eu posso todo mundo ser MEI, todo mundo trabalhar comigo? Isso é uma coisa importante da gente falar, porque a gente tem muita tendência de tipo assim, tomar cuidado quando a gente está começando. A gente até fala isso sempre, né, Wagner?
do cuidado trabalhista que a gente tem que ter ao abrir empresas. Muitas vezes as pessoas negligenciam essa parte. E hoje a legislação ainda é carregada de coisas que podem trazer problemas, né? Então, Sim, com certeza. É importante a gente citar isso, porque a gente desconhece. Eu acho que muita coisa vai mudar. Com essa questão da pandemia, esse tipo de formalização de contrato de trabalho, isso tende a evoluir. Assim eu espero, inclusive. Mas Sim. É uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque não pode ser negligenciada. O que tem que tomar cuidado, né, que existe alguns requisitos que caracterizam um vínculo trabalhista, né? Então vamos supor, se a pessoa ela trabalha de forma não eventual, né, não eventual, usualmente na justiça são mais de 2 dias por semana, né? A questão da pessoalidade, tipo assim, a pessoa que vai lá trabalhar, né? Você fala assim, estou terceirizando. Quando você terceiriza, você contrata uma empresa, essa empresa coloca um funcionário para trabalhar para você. E essa empresa, você paga ela. E ela coloca lá, se o funcionário faltou, ela coloca outro. Não. Você contratou uma pessoa e ela está sendo como PJ, por exemplo. Isso aí é pessoalidade, tá? É pejotismo. Tem que tomar muito cuidado. Questão de continuidade, a imparcialidade, horário de trabalho, salário. Então, quando a pessoa consegue juntar todos esses elementos e entra na justiça, você perde. Pois é. Entendeu? Então Agora, tem que tomar muito cuidado. Uma dessas características era até a pessoa trabalhar nas suas dependências. Com essa questão do trabalho online, isso foi... Ficou, a pessoa agora trabalha na casa dela. Por isso que eu acho que algumas coisas vão acabar mudando, né? Vão acabar, né? Mas eu acho que a pessoa ainda ela tem que ser um pouco mais conservadora em relação a isso, né? É diferente, por exemplo, vamos supor que você está mexendo com a empresa, você tem uma empresa de construção civil, tá? Você vai fazer uma reforma de um prédio geral. Você foi contratado para reformar o prédio todo. Mas aí, para trocar uma porta, você vai contratar uma outra empresa. Essa empresa vai lá e troca a porta. A parte de gesso, você contratou um gesseiro. O gesseiro vai lá, troca o gesso e te emite uma nota. Aí você está realmente terceirizando serviços. Agora, aqueles profissionais que você colocou lá para trabalhar, aqueles ali são seus funcionários, entendeu? Então, se você quiser terceirizar, você tem que contratar uma empresa de terceirização para colocar lá dentro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E se a pessoa quiser fazer, ela tem que ter noção dos riscos. Ok. Bom, Kleber, eu imagino que tenha respondido a sua pergunta aí, senão vocês colocam aqui. O Diogo falou que as explicações que você tinha dado, ele já entendeu que foram ótimas. Então, agora, essas dúvidas vão surgindo muitas, né? Essa questão trabalhista, eu acho que isso aí... Acho que vai ter precisar de mais live, viu, Érica? E eu sempre vou defender a gente começar a coisa de forma correta, sabe? De você começar assim, sabe aquela coisa assim, no namoro dá certo, você começa com ele corretinho. E nessa questão trabalhista, o ideal é que você comece certo, porque depois o trem só pode piorar, né? Então eu sempre vou defender esse conhecimento do fundamento, de você conhecer, de se aprofundar nisso para começar corretamente. E você sabe o que é comum, Érica? A pessoa acostumar com o errado. Justamente. Ela acostuma com o errado e aquilo ali passa a não ser problema mais para ela. Só vira problema quando ela tem uma ação trabalhista. Pois é. E eu falo isso de carteirinha porque às vezes isso é esquecido, sim. A gente não está querendo, assim, falar, deixar a coisa complicada. Porque empreender pode ser, sim, mais fácil do que a gente imagina. Na verdade, pode ser desafiante, mas não é essa complexidade que às vezes muita gente pinta que é, né? Também não é assim. É só se você realmente tem um conhecimento, ir lá, né, nas suas práticas, conhecer mesmo e fazer de uma forma, igual a gente está dizendo, corretinha desde o início. Agora, claro, né, já que a gente está falando disso, já que a gente está falando de começar certo desde o início, tudo, né? Como você tem aí muito tempo de experiência, atende pequenas e médias empresas, o que você coloca aí como o que é fundamental aí para quem está começando, né? Para que esses desafios sejam mais tranquilos de serem vencidos, né? E que às vezes possam ser algumas coisas serem negligenciadas desde o início. Você já falou da questão do plano de negócio, mas o que mais você poderia aí na sua experiência que você acompanha aí no dia a dia deixar aqui como uma mensagem, vamos dizer assim?
Não, claro. Eu acho assim que, no geral, quem está começando, eu vejo que às vezes ela não se não tem uma capacitação. Ela às vezes não entende o que é ser um empresário. Por exemplo, o MEI, ele é um empresário. Né? Então a pessoa tem que ter consciência disso. Então ela não tem organização, não tem planejamento, né? Ela muitas vezes isso é muito comum, ela confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio da pessoa física. Então ela usa a conta da pessoa física para estar movimentando despesas da empresa e vice-versa, né? Às vezes a pessoa lá abre o microempreendedor individual e coloca a maquininha no CPF, tipo assim, realmente porque não pesquisou, são coisas básicas, né? Às vezes é bater um papo com o contador vai orientar, né? E vai fazer uma vez só, porque não precisa no dia a dia. Às vezes, a questão de manter-se na informalidade, né? Uma falsa ilusão, ou então tentar burlar a questão de tributação do MEI, isso gera uma falta de controle, né? A pessoa não ter o controle financeiro da empresa, né? Ela não sabe para onde que o dinheiro está indo. Né? Esse é um ponto que eu acho muito interessante, porque eu vejo, às vezes, eu já tive vários exemplos de clientes, ele, por exemplo, ele começou pequenininho, vendia lá 5, 10, aí 15, 20, hoje está faturando 200 por mês, e fala assim, eu estou ganhando menos dinheiro do que quando eu vendia 10. Por quê? Porque ela não tem controle do negócio, né? Então, você ter um controle financeiro não é um custo, sabe? Hoje em dia você tem uns modelos novos de negócio que é até de terceirização do financeiro, né? Se você não tiver qualificação, que isso não é um gasto, sabe? É o seu controle, né? Não ter gestão de pessoas também, eu acho isso muito importante, porque às vezes não desenvolve, né, um funcionário, não desenvolve a equipe dele. E às vezes somente ele que sabe o que é o negócio e a empresa acaba parando de crescer, né? São os pontos mais significativos que eu acho. Fazer só um parênteses aqui, porque a Alessandra comentou aqui também. A Alessandra também é contadora, ela trabalhou comigo também, antes lá da DVL, ela trabalhou em outra concessionária comigo, também excelente profissional, e ela comentou aqui, o negócio é começar um negócio com tudo certo, para não ter dor de cabeça mais para frente. Eu também sou extremamente a favor disso. Começa certo, porque aí você não vai ter problema. Concordo. Né? E aí, isso que você colocou aí, acho que Concordo, fundamental. Plenamente. Pois é. Consertar depois que a coisa está andando é muito mais complicado do que você começar certo. Então, quem está começando tem o privilégio, né, de começar certinho. E aí, uma coisa que você colocou a questão do controle financeiro, porque eu acho que isso daí é fundamental mesmo, né? Você contar ali na pontinha, saber fazer conta, ter tudo analisado. Isso é uma das coisas aí que a gente vê que é muito sofrido na vida das pessoas. Então, acho que você falou da gestão de pessoas. O controle financeiro, né, Érica, só te interrompendo, rapidinho, é realmente a pessoa registrar a bala que sai, e se ele comprar uma bala, né, ele registrar, e qualquer centavo que ele vende também, ele registrar. Isso tudo ter controle mesmo, um registro financeiro, para ele ter relatórios gerenciais, indicadores do negócio dele, para ele ele ter para onde ir, né? Que o mais importante é isso, né? Você fazer o fluxo de caixa, você ter um planejamento financeiro. Isso eu acho fundamental. É a gestão de pessoas, porque para ir mais longe você tem que contar com outras pessoas, né? Agora, uma coisa que você não falou, que eu sei que é um problema também, é ter informação, né? Passar a informação certa para frente. Principalmente para o contador, né, Wagner? Com certeza. Passa informação. Com certeza. Tem essa questão. Com certeza. Que muita gente não passa informação, você vai fazer uma... Mas eu acho que está muito atrelada a questão do controle, né? A pessoa não consegue passar porque não sei o que eu vendi, fiquei perdido, isso acontece muito, né? Às vezes cria aquele vício de sonegar, o vício de fazer coisa errada, sabe? Isso aí está enraizado no Brasil. E não vale a pena. Hoje em dia, a pessoa consegue planejar, se ela fizer a organização do negócio dela, ela consegue crescer sem precisar ficar fazendo esses malabarismos. O contador é até conhecido como profissional da marreta, né? 2 mais 2 é quanto, né?
Não queremos isso, né, Não, eu não sou esses não, tá? Não, e eu também nunca vou defender isso, de jeito nenhum, para arranjar marginal para fazer. Não, não mesmo. Ai, Ai, ai. ai. Wagner, assim, acho que você já comentou aqui, né, que eu ia falar assim, para quem sonha em empreender aí, que mensagem que você deixaria? Eu acho que você falou que é essa questão de se capacitar, de fazer Sim. planejamento, de montar um plano de ação, você quer complementar? Claro, eu acho assim, não existe fórmula de bolo, né, gente? É muito complicado. Se fosse fácil, né, a gente não teria tanta empresa quebrando e fechando no Brasil, né? Mas eu acho que assim, a pessoa ela tem que pensar grande, né? Pensar grande custa o mesmo tanto que pensar pequeno, É, né? Ela planejar o negócio, né? Ela fazer um plano de negócio, ela ter metas bem definidas, ela sempre analisar os resultados da empresa dela, sempre analisar os resultados do negócio, ela revisar esse planejamento se for preciso, se as coisas não estão dando certo, revisar, sabe? Ter controle das finanças da empresa. Se você não sabe fazer, terceirize. Não é caro ter controle. Aliás, é caro não ter controle, ao contrário, né? Tenha controle sobre a tributação da sua empresa. Assim, instiga o seu contador a sempre estar revisando a sua parte tributária. Eu faço isso todo ano com os meus clientes. Aquele cliente que eu vejo que está crescendo demais, eu sempre paro, analiso se ele já não está valendo a pena, às vezes, ele passar por lucro presumido. Né? Essa semana mesmo nós já mudamos a tributação de alguns. Né? Estude bastante, estude mesmo, fique atento ao mercado, diversifique seus investimentos. Na hora que a coisa começar a dar certo, diversifique, invista em outras coisas. Né? Não se preocupe com o lucro no início, sabe? Acho que é muito importante você plantar para depois colher. Então, invista no seu negócio, espere ele crescer para depois você começar a tirar, né? Tenha bons profissionais ao seu lado. Eu acho que é importantíssimo para você crescer, você ter bons funcionários, capacite esses colaboradores, mantenha-se atualizado. Tem até aquela frase, né, daquele reitor de Harvard. que eu já coloquei até aqui, né? Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância, né? Então, às vezes, a pessoa coloca uma pessoa na empresa, não dá uma qualificação para ela e fala assim, esse funcionário é ruim. Falou, mas você nem treinou ela. Né? Então, eu tentei, assim, resumir, né, o que eu penso, né, de dicas importantes que eu poderia dar para os colegas aí que estão acompanhando, né? Eu tô achando que você foi um ótimo aluno aí do curso da Fui. EPE, viu? Repeti muitas coisas da EPE. Brincando, fazendo isso. Mas assim, gente, mas eu chamei realmente o Wagner aqui para ele contar um pouquinho, porque como eu disse, né, ele ajuda pequenas e médias empresas aí nessa questão de assessoria empresarial e também de contabilidade. Já trabalhamos juntos, então, como eu disse, tem essa parceria nossa aí já como aluno e eu prestando serviço de consultoria para ele também. Então é uma honra mesmo, de verdade. Vou falar assim, não, ela chamou ele, mas aproveitar, né, que você está aqui e falar, deixa o seu testemunho, você, sobre a questão do método do MS6, que é a mentalidade empreendedora dos 6 pilares, que a gente está aplicando aí. Qual a sua experiência, o que tem sido diferente aí na sua vida aí? Pai, gente, se eu fosse vocês, fariam. Não, realmente assim, eu conheço a Érica há muitos anos, né? E sempre admirei muito a Érica pela dedicação que ela tem e pela força de vontade. Então, quando ela veio com a notícia, né, de que ela iria montar a EPE, eu achei sensacional. E eu a procurei curiosamente, né? Foi bem no início da pandemia, porque eu tinha alguns projetos em mente, tinha algumas ideias para botar em prática. Procurei a Érica para ela me ajudar, né? Sabendo a boa profissional que ela é. E ela falou, Wagner, vamos fazer o curso. Eu falei, não, topei na hora. E foi excelente. Foi excelente, assim, foi um curso fantástico, com a didática excelente. Então ela abrange tudo que você precisa saber sobre o ramo empresarial. Então ela vai falar com você de financeiro, ela vai falar de RH, de marketing, de contabilidade. Ui, travou para mim ele. Travou para vocês também, gente, eles? Ó, mais uma dando depoimento aqui, a Amanda. Travou para vocês o Wagner, gente? Bem, ou só para mim? Alguém comenta aqui na live? Por gentileza. Voltou. Cortou? Voltou? Voltou.
que eu estava falando que o curso foi muito bom, né? Só que como todo bom brasileiro, eu fui adiando colocar em prática, né? Todos os ensinamentos. Então eu acabei convidando a Érica a prestar uma consultoria aqui para a W Trindade, né? Para fazer algumas reestruturações que eu estou querendo fazer aqui no negócio e também colocar em prática outros projetos. E a coisa está andando rápido demais, está sendo ótimo. Né? Então eu recomendo totalmente, gente, quem tiver interesse, quem quiser montar o próprio negócio, ou aquele que já tenha o seu próprio negócio, se qualificar, é importante você ter uma pessoa do lado, né? E a Érica, ela é super, super recomendada, tá? Vocês podem fazer, que vocês não vão se arrepender. Não, ou mexer, né? Mas você tem que aproveitar, gente. Você não podia perder essa oportunidade aí de pedir para o Wagner fazer esse depoimento, porque ele foi aluno, ele é cliente, então eu tinha que pedir para ele fazer esse depoimento. Bom, é isso aí. É isso, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar o Wagner aqui para dar outras dicas, para tirar alguma dúvida específica aí. Inclusive falar que o Wagner, ele da última turma do curso, né? Ele fez uma aula bônus para falar assim mais profundamente, falou bem dos negócios, como abrir tudo. E com certeza ele vai estar aí nessa próxima turma dando essa aula bônus. Com certeza. Eu te mando aqui, viu, Wagner? Pode contar comigo. Para falar, porque tem muita coisa nessa questão de impostos, de tributação. O Wagner é fera de verdade, gente. Então ele tem que dar essa aula porque ele muito conhecimento para compartilhar aí, que eu acho que isso é extremamente importante. Então Com certeza. Wagner, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada mesmo. Espero que a gente agora só evolua e a gente ajude o máximo de pessoas possível que a gente puder nessa parceria. É isso. Se Deus quiser. Obrigado você, Érica. Fica com Deus. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Que assistiu aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. O pessoal tá dando tchau. Tchau.